que chega de São Paulo, inclusive. Plano de segurança pública e combate ao crime organizado, além de declarações de Guilherme Derrite, geraram revolta do presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo. Pelas redes sociais, Adilson Santiago publicou uma imagem, a montagem, essa foto manipulada do secretário Derrite com um bigode, fazendo alusão ao líder nazista Adolf Hitler. Nessa postagem tem inclusive uma frase atribuída a Derrite pelo portal Ponte Jornalismo de 2015, em que ele supostamente afirma que um policial deveria ter vergonha de não ter em seu currículo pelo menos 3 ocorrências de confronto com criminosos que resultaram em morte. Além disso, a Operação Verão, que resultou no maior número de mortos desde o Carandiru em 1992, e também as recentes ações das polícias, fizeram com que órgãos de direitos humanos encaminhassem representação ao Ministério Público por improbidade administrativa contra Guilherme Derrite. O secretário protocolou uma queixa-crime contra o presidente do órgão de direitos humanos. Vamos girar com os nossos comentaristas. Vou começar essa rodada com o Roberto Mota. Mota, críticas recebidas pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e esse post feito pelo presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo, CONDEP, Adilson Santiago, que comparou Guilherme Derrite ao líder nazista Adolf Hitler. Mota. Os intelectuais brasileiros são tigrões com a polícia, mas são tchutchucas com as facções criminosas. Os policiais brasileiros são heróis. Eles enfrentam uma guerra como não existe nenhuma outra em nossa democracia. Você, Cristiano Beraldo, queria que você trouxesse também a sua reflexão sobre o post feito por o chefe, o comandante dessa entidade ligada ao ativismo de direitos humanos, mas também as críticas que Guilherme Derrite tem recebido por conta da sua política mais austera na segurança pública de São Paulo. Beraldo. Renato, olha só como é fácil você querer manipular a narrativa dos fatos, né? A gente precisa lembrar da primeira matéria que comentamos aqui no Pingos nos Is hoje sobre o tal órgão que define o que é verdade e o que não é. Esse órgão ligado aos direitos humanos, né? Preocupado com os direitos humanos, preocupado com o secretário Derrite, a violência da polícia de São Paulo, demonstra alguma preocupação com as 40 mil famílias que perdem entes queridos todos os anos no Brasil em razão da violência, pessoas que são muitas vezes brutalmente assassinadas, que em idade jovem ainda perdem a oportunidade de conviver com filhos pequenos, esposa, pai, mãe, impõem um sofrimento absurdo e são eliminados da vida por facções criminosas, por criminosos que não encontram nenhum limite, não encontram o limite na lei, não encontram o limite nem na polícia, porque a polícia, diante do cenário de caos, de violência, de crime que nós nos encontramos hoje, a polícia não tem recursos suficientes para reverter esse quadro. O que é direitos humanos? O que, de fato, um militante a favor dos direitos humanos está defendendo? Quando uma pessoa que está indo para sua casa, que está andando numa calçada com seu filho, com a sua esposa, e, de repente, essa pessoa é abordada por um motoqueiro com uma arma na mão, coloca-lhe uma arma na cabeça diante de um filho, diante de um pai, de uma mãe. E aí, por causa de um celular, por causa de um relógio, por causa de uma aliança que demora a sair do dedo, essa pessoa toma um tiro na cabeça. Há preocupação com direitos humanos de um filho que vê o pai ser assassinado por causa de um relógio, por causa de um celular? Essas instituições estão preocupadas com isso? Aliás, eu vou aqui lembrar
algo que aconteceu no Brasil há talvez 2 anos, quando um criminoso com o emblema do distintivo da Polícia Rodoviária Federal colocou o Genivaldo dentro de um camburão e deu um tiro de efeito moral dentro do camburão e matou o Genivaldo. Quer dizer, um negócio absolutamente fora de qualquer procedimento da Polícia Rodoviária Federal. Conclusão, Genivaldo morreu. Instituições muito preocupadas com a violência policial, muito preocupada com os direitos humanos, entrou com uma ação contra a Polícia Federal, contra a União, pedindo 200 milhões de reais. Vocês acham que algum centavo desse dinheiro foi para a família do Genivaldo? Não! A família do Genivaldo que se dane! O direito humano da família do Genivaldo que se dane! O que essas instituições querem são centenas de milhões de reais nas suas contas para que vivam vida de rico, vivam vida nababesca, voando de primeira classe para cima e para baixo em hotéis 5 estrelas para participar de conferências, para defender os direitos humanos da população mundial. Essa é a dinâmica desses caras de pau. É vergonhoso ver alguém como esse sujeito fazer uma postagem dessa, que seja processado e que o nosso STF não tenha piedade de um pilantra desse, de alguém que acusa de nazismo uma pessoa, um servidor público que está cumprindo a sua obrigação, está cumprindo a sua responsabilidade, está cumprindo o seu compromisso com a sociedade de São Paulo. Pois é, você, Luiz Felipe Dávila, o que a gente precisa considerar em relação a esse debate? Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública de São Paulo, tem sido muito elogiado, mas também recebe críticas desses grupos ligados aos direitos humanos. O fato é que, nessa administração, ele conseguiu implementar uma política mais austera no combate à criminalidade, né, Dávila? Com certeza. Eu primeiro compartilho da indignação do Beraldo por uma razão muito simples. A bandeira dos direitos humanos sempre foi uma bandeira liberal, que é a defesa dos direitos individuais, mas ela foi sequestrada hoje pela esquerda e só existe direitos humanos para um lado, para o outro lado não existe, para as vítimas, para aqueles que são vítimas não, só existe para aqueles que são da esquerda. Então isto é um absurdo, pegar uma questão tão séria como a defesa das liberdades individuais, dos direitos humanos e transformar isso em bandeira política. Segunda questão é a questão da proporcionalidade. Imagine se uma pessoa da direita começa a pegar a imagem de um ministro do governo e compará-lo ao Stalin, alguém assim. No dia seguinte ia ter um estardalhaço, ia ser processado, fake news, não sei o quê. Agora, quando alguém da esquerda faz isso com alguém de um governo de direita, que é o caso do governo Tarcísio de São Paulo, isso passa em branco, isso passa a respeitar. Então você veja como tem 2 pesos e 2 medidas, inclusive para a liberdade de expressão. Se isso é uma ofensa, não vale para qualquer um que se manifeste de uma forma como essa. E agora o segundo ponto, que é o mais importante, que é o extraordinário trabalho na segurança pública que vem sendo feito em São Paulo, sim, pelo secretário Derrite, com o respaldo integral do governador Tarcísio. São Paulo vem investindo em segurança pública, em redução de criminalidade, em utilização da informação para desmantelar o crime organizado. São Paulo vem fazendo avanços importantíssimos na segurança. Aqui, sim, um lugar importante, porque sim, uma rota de tráfico de drogas, é onde o PCC é mais forte e o governo vem atuando de maneira dura contra esse crime organizado. Deveria servir de inspiração para os demais governos e também para o governo federal. Ter uma política pública, de novo, de segurança pública que trabalhe em consonância, em harmonia com os estados, para que nós possamos vencer essa batalha contra o crime organizado.
Se nós perdemos essa batalha, o Brasil vai se tornar um narco-estado. E nós estamos a caminho desta tragédia porque a política de segurança pública vem sendo ignorada. E ignorada muitas vezes por causa dessa conotação de direitos humanos, que é, na verdade, de direito de defesa de bandidos e não do cidadão que trabalha, empreende e paga imposto. Só reforçando a informação, o secretário Derrite anunciou que fará, sim, uma queixa-crime contra o presidente do CONDEP, que foi quem fez essa postagem associando Derrite a Adolf Hitler, líder nazista, inclusive manipulando a imagem, uma fotografia de Guilherme Derrite, colocando aquele bigode tradicional de Adolf Hitler. E está na tela para as pessoas que nos acompanham por imagens. Você que está nas emissoras de rádio, eu vou descrever. É uma fotografia de Derrite, e aí eles manipularam, colocando aquele bigodinho tradicional, curtinho aqui, de Adolf Hitler, e aí eles atribuíram uma frase que teria sido dita por Derrite em 2015 a um portal de notícias pouco conhecido, e a frase é a seguinte: é vergonhoso para um policial não ter pelo menos 3 mortes, fecho aspas, se referindo ao currículo de um policial que acaba realizando operações na rua. E aí também me parece bem estranho e passível de apuração por parte da Justiça a assinatura que ele colocou, Guilherme de Hitler, ou seja, a fusão dos nomes Derrite com Hitler. Então ficou Guilherme de Hitler. Você, Mota, eu sei que você tem inclusive um complemento a fazer no seu comentário, né? Tem. Primeiro, observem a atitude de um cidadão que ganha vida defendendo direitos humanos. Vocês já perceberam como ele respeita os direitos humanos de pessoas que pensam diferente como ele? Perceberam a atitude dele? Isso não é uma exceção. Isso é a regra entre esses defensores de direitos humanos. Eles não admitem qualquer discordância da posição deles. Se você discorda, os seus direitos humanos somem. A melhor avaliação da eficiência e da qualidade das ações da segurança pública de São Paulo é a virulência dos ataques recebidos pelo governador Tarcísio e pelo secretário Derrite. Pela irracionalidade, pela grosseria desses ataques. E olha que a gente só fica sabendo de alguns. Provavelmente eles sofrem muitos outros ataques e ameaças dos quais nós não ficamos sabendo. Um amigo meu, aqui do Rio de Janeiro, delegado de polícia, ele diz que as operações policiais sempre têm 2 etapas, as 2 muito duras. A primeira é o enfrentamento com criminosos. Você sai de casa, se despede dos seus filhos, da sua mulher, não sabe se vai voltar, você vai cumprir um mandato de prisão e você encontra criminosos armados com metralhadora .50, com todo tipo de armamento de guerra. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é no dia seguinte, é o enfrentamento com a mídia, com os intelectuais, com os defensores de direitos humanos que nunca aparecem nos enterros dos policiais para perguntar se as famílias dele, se a viúva, se os órfãos precisam de alguma coisa. Quem defende o crime faz isso por ideologia, por ignorância ou por interesse. Quem defende bandido cospe na cara das vítimas. Guilherme Derrite é um dos policiais mais preparados que eu conheço, e eu conheço muitos policiais. O estado de São Paulo é privilegiado por ter Derrite no comando da segurança. Em nome de todos aqueles no Brasil inteiro que lutam contra o crime, seja nas ruas, enfrentando os bandidos, ou seja no campo das ideias, explicando o que é verdade, o que é mentira, desmistificando essas besteiras todas, em nome de todo mundo que realmente luta contra o crime, eu quero fazer aqui um desagravo ao secretário de Segurança, Guilherme Derrite, e dizer que é em pessoas como ele que está o futuro, a esperança do Brasil de um dia sair dessa guerra civil não declarada
que a gente vive.